Bom, meus amigos e minhas amigas, aprendi cedo em minha vida que contra fatos não existem argumentos, né? Contra fatos e dados, né? Dados procedentes, contra fatos não existem argumentos. E aqui no programa Fala Pra Mim, sempre buscamos fatos reais, sempre nos preocupamos com a fonte, onde que estamos buscando essas informações. Vamos avaliar se essas informações procedem, porque o nosso compromisso, meus amigos e minhas amigas, é com a vida e com a verdade, nessa caminhada por justiça social. E os dados e os fatos sobre o nosso país, boa parte deles, infelizmente, demonstra a fome que acomete cerca de 20 milhões de pessoas empobrecidas. A insegurança alimentar de mais da metade da população também é fato. Cerca de 14 milhões de pessoas desempregadas. Cresce o número de sem-teto, das pessoas em condições de rua. Os episódios, as vilas Cruzeiro, os Genivaldos, a tentativa de passar a boiada quando tentam aprovar a cobrança de mensalidades nas universidades públicas, ou a boiada passando pelas florestas desmatadas, devastadas, sofridas, violentadas, tanto quanto seu povo originário. Só não vê quem quer naturalizar a desigualdade, naturalizar a injustiça social, ou até mesmo culpar as pessoas empobrecidas pela sua pobreza. E diante desse cenário, quais as saídas? Quais as soluções? Sob pena de nos desumanizarmos. Então, o que fazer diante de um cenário com essa perspectiva? Primeiro, fica muito claro, precisamos de muita coragem e esperança. Então, coragem e esperança. Precisamos pensar coletivamente para ver, julgar e agir em comunidade. Para agir coletivamente, repensando o nosso individualismo, o nosso consumismo, a nossa perspectiva de ostentação. Precisamos de muito discernimento, muita formação e muita discussão em um diálogo afetivo e efetivo de respeito à diferença, de reconhecimento das diferenças, de reconhecimento das diversidades, para que possamos então entender essa nossa realidade de progressiva e desumana concentração de renda e riqueza. Esse aqui é fato. Existem concepções de Estado as mais variadas, mas é inegável que no mundo inteiro, e no Brasil não é diferente, a gente tem uma progressiva e inaceitável, enquanto desumana, concentração de renda e riqueza. Existem argumentos que tentam colocar uma cortina de fumaça, que tentam jogar isso para debaixo do tapete, como se não fosse a nossa realidade, mas é essa nossa realidade. Contra fatos, não existem argumentos. Argumentos fundamentados na verdade. Todas as pessoas, enquanto criadas à imagem e semelhança de Deus, são dignas e merecedoras dos bens materiais para a satisfação das suas necessidades primárias e para o seu desenvolvimento. Ou seja, conforme o Senhor nos ensinou, a nossa dignidade consiste em termos uma vida plena e em abundância.
Olhando para a realidade da maioria da nossa população, percebemos que essa abundância se concretiza na garantia de terra, trabalho e teto para todas as criaturas. Portanto, precisamos de coragem para a construção da transformação necessária. Urge a ação transformadora que se constrói coletivamente a partir das comunidades. Vamos nos dar as mãos, respeitar e superar as nossas diferenças, construir a nossa unidade e agir na perspectiva do bem comum. Isto sim é o que nos humaniza. Então precisamos ter clareza, dessa realidade, desse cenário que nos desumaniza, que vulgariza a vida, Um dos vieses no problema da polarização que o Brasil vivencia, está muito essa história só pela vida, E a maioria dos brasileiros se diz pela vida. Agora, que vida? A vida em todas as suas formas, em todos os seus momentos, em todos os seus instantes e sempre. A vida desde a concepção ao nascimento. A vida depois que nasce. Será que a sociedade não é o lugar, o espaço, o lugar onde acontece essa concentração de renda e de riqueza e que leva ao empobrecimento de grande parte das pessoas, tirando a dignidade dessas pessoas? Então é importante que a gente reflita sobre essa importância da vida. Por que que quando vamos estudar a violência, quando vamos estudar a população encarcerada, nós temos principalmente, isso é fato, ano após ano. Não quer dizer que morrem somente pobres e pretos. Não, infelizmente não. Qualquer vida importa. Agora, é fato inconteste de que nessa violência urbana são mortos, principalmente. E aí, no caso, a palavra adequada seria são assassinados pobres, pretos, mulheres. Então, é importante que a gente reflita tudo isso numa perspectiva de justiça social, numa perspectiva de repensarmos essas diferenças numa outra lógica. Não é a questão de, você pensa diferente de mim, então eu não lhe respeito, eu posso lhe agredir, eu posso lhe matar, Então, esse cenário nos desumaniza, nos leva à barbárie. Ou será que a gente vai imaginar essa barbárie apenas quando ela atinge um nosso familiar, quando ela atinge a nossa casa? Então é importante que a gente reflita o tempo inteiro sobre tudo isso. Não existem seres superiores, seres inferiores aqui na Terra, raças que são melhores, raças que são piores. Não existe, isso é um absurdo, isso é uma estupidez, isso é uma irracionalidade. Então, do ponto de vista subjetivo, temos o direito de pensar, de imaginar o que somos, o que queremos, exercermos a nossa autonomia. E veja, desde sempre, nós nascemos para viver em sociedade. São inúmeros os exemplos, inúmeros. Estudar a humanização, o processo civilizatório, nós vamos ver esta necessidade de convivermos em comunidade. Nós somos seres sociáveis por natureza. Então, do ponto de vista do estudo das religiões, nós vamos verificar, particularmente no catolicismo, na igreja primitiva, essa tendência à sinodalidade.
essa tendência a termos uma vida comunitária, a evoluirmos em comunidade. Daí que na oração que o Pai nos ensina é o Pai nosso e o pão nosso. Não é o meu pai nem o meu pão. Então é importante que a gente entenda essa perspectiva de socialidade. Se formos para a filosofia, né, nós vamos encontrar filósofos, né, que já falam da sociabilidade. Platão fala da sociabilidade. Somos seres, conhecemos muito bem a frase, que somos seres sociáveis por natureza. Então nós nascemos para viver em comunidade. Nós nascemos para viver em sociedade. Nós não nascemos para viver só. Nós não nos salvamos sós. Nós nos salvamos em comunidade. Então é importante que a gente tenha esse entendimento e reflitamos muito sobre esse caminhar para o individualismo, para o ter e não para o ser, para o consumismo, para a ostentação, como um projeto de vida material. Ora, tudo aqui é muito passageiro, né? Então, um aprendizado no sentido de construção de uma sociedade justa, de uma construção de uma sociedade fraterna, numa construção do reino. Enfim, nós temos que ter um entendimento a partir dessa percepção de que somos seres sociáveis. E veja, somos sociáveis, somos pessoas por natureza para vivermos em comunidade, mas claro, temos a nossa autonomia. Mas se considerarmos somente a autonomia e essa perspectiva da vida em sociedade, não completa a nossa humanidade. Então é preciso que a gente possa avançar nessa vida em sociedade, exercendo a nossa autonomia e defendendo a autonomia das outras pessoas. A gente vive em sociedade defendendo essa autonomia, tanto nossa quanto dos outros, e defendendo o diálogo efetivo, o diálogo fraterno, o diálogo onde nós nos construímos como pessoas melhores, como pessoas de boa vontade, numa perspectiva de vivermos cada vez mais em uma sociedade justa, reconhecendo as diferenças. E reconhecendo essas diferenças, ter a oportunidade para conviver com quem pensa diferente da gente e, diríamos, com a possibilidade de amar, né, ao outro, de amar ao próximo, independente que esse próximo seja da nossa família, porque aí fica fácil quando é um familiar, mas nós devemos ter esse amor, né, incondicional por todos, enquanto imagem e semelhança de Deus, enquanto pessoas que vivem em comunidade, que vivem em sociedade. Então precisamos repensar tudo isso, porque nós estamos nos barbarizando, nós estamos nos afastando dessa humanização, né? Então é preciso que comecemos já esse diálogo, mesmo dentro da família, né? Aquela questão, já conversamos com os nossos filhos hoje, já conversamos com os nossos filhos a cada dia, já dissemos para os nossos familiares que os amamos, já dissemos para os nossos amigos que os amamos, já demonstramos esse amor em nossos atos, não somente nas nossas falas. Então é fundamental que a gente tenha essa compreensão e essa perspectiva para que a gente possa ter uma ação transformadora, uma ação que nos liberte de tanta violência, de tanta ganância e entendermos da necessidade que nós temos caminhos e que dependem das nossas escolhas. Nós escolhemos que ética para a nossa caminhada. Uma ética que nos leva ao humanismo, que nos leva ao caminho da humanização, ou vamos escolher uma ética que nos leva ao caminho da barbárie, do barbarismo, da violência. Então são opções.
E depende muito de cada um de nós esse entendimento para que a gente possa evoluir para uma sociedade justa. Porque a justiça social é o caminho para a paz, para que a gente possa viver em paz, para que a gente possa efetivamente amar uns aos outros, é preciso que essa justiça social seja construída no nosso dia a dia, né? Entendermos o direito à vida digna, o direito universal ao uso de bens, né? Se pensarmos a origem, né, não havia essa questão da propriedade, todos tínhamos direito a tudo que a criação nos proporcionava. Evoluímos e nesse processo se criou então a propriedade. Mas fica a reflexão, por que que a sociedade, por que, por exemplo, as cidades, particularmente as maiores cidades, as metrópoles aqui no Brasil, têm uma parcela significativa da sua população em condição de favelização, sem saneamento básico, crescente a população em condição de rua. Por que não imaginar, e particularmente através das políticas públicas, a forma sublime de se fazer a caridade, se dar uma destinação social ao solo? O solo precisa cumprir esse papel social, né? A partir do momento que poucas pessoas têm tanta terra e tem muita gente sem um lugar para morar, sem um lugar para trabalhar, né? Então a base da economia de Francisco, terra, trabalho e teto, numa perspectiva de humanização, de dignidade da vida, de nos entendermos enquanto criaturas de um mesmo Pai e criados que fomos à sua imagem e semelhança. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento, que a gente tenha essa compreensão, que preserve claramente a dignidade do ser humano. É fundamental o respeito e o cuidado com a criação, cuidado com a Mãe Terra, isso é fundamental. A primazia da dignidade das pessoas e a primazia desse cuidado com a Mãe Natureza sobre a acumulação, a ganância. Então é fundamental que tenhamos essa compreensão. É importante que tenhamos incorporado intimamente dentro de cada um de nós o princípio da solidariedade, o princípio da subsidiariedade. Fundamental que tenhamos o compromisso com esses dois princípios no entendimento da nossa sociabilidade. Incorporemos isso na nossa subjetividade, temos nossa autonomia, mas vamos respeitar ao próximo, vamos amar ao próximo e vamos entender que precisamos ser solidários porque vivemos em sociedade, porque partilhamos a criação. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento, é fundamental que a gente tenha essa compreensão, porque com essa violência onde a vida é vulgarizada, mata-se por motivos os mais banais. A vida está vulgarizada. A gente viu aí outro dia alguém que morreu por conta de um celular. Vimos esta semana alguém que foi barbaramente assassinado porque não estava com o capacete ao conduzir a sua moto. Temos assistido isso no nosso dia a dia. Só depende de nós. Como alguém se propõe a sair com a arma e roubar o celular de alguém e matar essa pessoa em função dessa perspectiva de roubar um celular, isso é a barbárie que toma conta, né, da sociedade, e a gente precisa urgentemente refletir.
Eu fico imaginando onde está o fundo do poço, onde é que existe o fundo do poço nesse cenário, o que precisa mais para que a gente perceba isso e a gente tente, cada um de nós, enquanto seres humanos e seres amados e seres que amam, a gente tenha a possibilidade de sair desse barbarismo, desse cenário selvagem que nos desumaniza. Então, depende de nós, depende de cada um de nós, depende de todos nós e depende de cada um de nós. Então, fundamental que a gente tenha essa compreensão, né? Essa reflexão com relação aos valores que nos conduzem. Qual a ética que eu adoto para a minha vida? Que forma de caminhar eu adoto para a minha vida? Então é fundamental que a gente faça isso, faça essa reflexão e tenha esse compromisso com o amor ao próximo, com o reconhecimento das adversidades. Eu não posso deletar quem pensa diferente de mim, eu muito menos agredir, matar, né? Como nós estamos vendo nos dias atuais. Absurdo, e vejo muito essa contradição, né? A defesa da vida, mas em determinadas circunstâncias eu admito que alguém pode morrer, eu admito que alguém pode ser torturado, eu admito que alguém pode ser violentado, excluída. Nós já temos aí a exclusão social. Nós não estamos falando tão somente de desigualdade, a desigualdade extremada que leva à exclusão social. Quer algo mais injusto, mais violento do que a exclusão social? Tira a perspectiva, tira a autoestima, tira a esperança, tira a vida das pessoas do ponto de vista da condição social em que aquela pessoa é relegada, ela é condenada socialmente a viver. É uma injustiça social muito grande e a gente tem que se incomodar com isso. A gente não pode naturalizar, a gente não pode achar que isso é invisível, imperceptível. Tem uma cortina de fumaça o tempo inteiro diante dos nossos olhos, onde a gente não tem a percepção dessa realidade. Então, é fundamental que tenhamos essa compreensão. Não podemos naturalizar. Não podemos ser insensíveis e deixar que respostas superficiais, que passam muito distante desses problemas, possam justificar a nossa consciência, possam pacificar o nosso coração diante de tanta barbárie, diante de tanta violência. Então é fundamental que a gente reflita, que a gente repense sobre tudo isso, mas principalmente que a gente tenha coragem para uma prática transformadora e que aponte para a nossa humanização, para uma civilização do encontro, para uma civilização do amor e não para uma civilização do desencontro, do extermínio, do desamor e do ódio. Então é fundamental que a gente tenha percepção e coragem para essa caminhada e que a gente então esperance um mundo melhor, né? Que a gente possa esperançar um mundo de justiça social, um mundo fraterno, um mundo igualitário, né? Sem tantas crescentes e inaceitáveis diferenças, particularmente onde a gente tem, são cerca, a Oxfam mostrou essa semana, são cerca de 40 pessoas que têm a renda e a riqueza de 40% da população mundial. Então você conta aí os bilhões que nós temos, veja 40% quanto equivale, né? Entre 3 bilhões e 3 bilhões e meio de pessoas, tem a renda e a riqueza que 40 pessoas têm. É muita injustiça social, essa vida é muito breve,
né? Muito breve, para que a gente passe nessa disputa, nessa corrida desenfreada pelo ter ao longo da vida e a gente esqueça de exercer essa subjetividade que nos reporta a nossa origem como seres sociáveis que somos e que devemos, no diálogo fraterno, e que devemos, no reconhecimento dessas diferenças, podermos crescer e desenvolvendo a civilização do amor. Então pense sobre tudo isso. E é essa reflexão e esse convite para a próxima semana, a reflexão para o dia de hoje e o convite para que no próximo sábado estejamos mais uma vez juntos aqui no programa Fala Pra Mim. Esse programa que se propõe há 14 anos falar para você, para o seu coração, para a sua consciência, na perspectiva otimista de um mundo de paz, de um mundo de amor, de um mundo solidário, da cultura do encontro, da cultura da paz, da civilização do amor. É isso que queremos e desejamos para você que está nos ouvindo.